Olá, alunos e alunas da nossa disciplina de circuitos lógicos. Estamos iniciando a nossa segunda aula, que é a parte de sistemas de numeração. Vamos lá, então? Essa nossa segunda aula, então, falará sobre os sistemas de numeração. Como nós trabalhamos no nosso mundo de hoje? Nós fomos acostumados a trabalhar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. Esse cara é o sistema decimal. O sistema que usamos, estão acostumados, que possui 10 símbolos, de 0 a 9, conhecido como sistema decimal de posicional. Os sistemas de numeração são sistemas que contêm algarismos e a organização da sua representação. Ou seja, eles organizados na posição 1, na posição 2, têm cada um peso diferente. Existem ainda outros sistemas que a gente utiliza, quase que instintivamente, como por exemplo os 7 símbolos a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ou 12 símbolos dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, ou hora, que eu tenho 12 horas, minuto, 60, segundo, dúzia, 12, ou resma, 500, quando eu compro lá um pacote de papel sulfite para minha impressora, eu compro uma resma de papel sulfite. Um dos sistemas de numeração que a gente usa também é o hexadecimal, mas de uma forma um pouco mais restrita, quando vocês precisam ir ver uma posição do seu celular lá na empresa concessionária, eles pedem qual é o hexa do seu celular. É um número hexadecimal que diz respeito ao seu celular. E, em particular, o binário, aqueles zeros e uns que nós falamos na aula passada e que agora são nosso objeto de interesse. Eu preciso saber entender os nossos binários, trabalhar com esses binários. Então vamos lá. Se eu pegar o sistema decimal, é um sistema posicional com 10 símbolos, de 0 a 9. A posição relativa desses símbolos é muito importante. Então se eu pegar 4, 7, 8, 3, eu tenho lá, como dizia a nossa tia lá no ensino fundamental, 4 milhares, 7 centenas, 8 dezenas e 3 unidades. 4 milhares é 4 vezes 1000, ou 7 centenas, 7 vezes 100, 8 vezes 10, 3 vezes 1. Isso não é novidade para nenhum de nós hoje, certo? Nós tivemos isso a vida inteira até aqui, nós fomos treinados com milhares, centenas, dezenas de milhares e assim por diante. Só vou mostrar de uma forma um pouquinho diferente. Se eu pegar em notação de engenharia, os 4 milhares são 4 vezes 10 a terceira, ou 7 centenas, 7 vezes 10 a segunda, ou 8 dezenas, 8 vezes 10 a primeira, ou 3 unidades, 3 vezes 10 elevado a zero. Lembrando que todo número elevado a zero corresponde ao numeral 1. Então, o 4783 que a gente viu lá na transparência anterior, no slide anterior, equivale a 4 vezes 10 a terceira, mais 7 vezes 10 a segunda, mais 8 vezes 10 a primeira, mais 3 vezes 10 a zero. Vejam que todos os elementos aqui têm em comum um número 10. Esse cara é a base com que eu trabalho, a base 10, por isso o decimal. Então, eu vou sempre ter alguma coisa vezes 10 elevado a uma outra coisa e assim por diante até completar o número de dígitos que eu tenho. Vejam que a posição, como a gente disse no slide anterior também, a posição é importante. Por isso o sistema de numeração posicional. Como é que é o conjunto de símbolos, né? Como a gente viu, então, o conjunto de símbolos equivale à base. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 símbolos corresponde à base 10. E a colocação desses símbolos em posição, em ordem, me dá, então, a base. Então, decimal, base 10. Símbolos de 0 a 9. Vamos pegar o hexadecimal. Hexadecimal, hexa 16. Sistema posicional com 16 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. O A correspondendo ao 10, o B ao 11, C ao 12, D 13, E 14 e o F ao 15. Então agora o meu número A2F1, representei entre parênteses e coloquei aqui a base 16, então A2F1 na base 16, significa
A exemplo do que acontece no decimal, A vezes 16 elevado à terceira, 2 vezes 16 elevado à segunda, F vezes 16 elevado à primeira e 1 vezes 16 elevado a zero. Vale lembrar aquilo que a gente falou ainda há pouco, que o A corresponde ao elemento 10 no decimal e F corresponde ao elemento 15 no decimal. Tenho então o meu hexadecimal. E se eu quiser falar do binário? Binário, 2 símbolos. Eu tenho apenas 2 símbolos, zeros e uns. Por isso o computador trabalha com esses zeros e uns, aberto, fechado, se eu tiver em transistores cortado, saturado. Então eu tenho zeros e uns. Então o meu número agora, 1, 0, 1, 1, na base 2 tem 1 vezes 2 elevado à terceira, mais 0 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado à primeira, mais 1 vezes 2 elevado a zero. Vejam que, a exemplo do que acontece na base 10, eu apenas não chamo de milhar aqui, 2 à terceira não é milhar, 2 à segunda não é centena, 2 à primeira não é dezena, é 2 elevado a zero, 2 elevado à terceira e assim por diante. E se tivermos números fracionários, como é a nossa vida real? 3,59 em decimal. São 3 unidades, 5 décimos, 9 centésimos, 6 milésimos. Ou seja, 3 vezes 1, que é equivalente a 3 vezes 10 elevado a zero, em notação de engenharia, ou 5 vezes 0,1, ou 9 vezes 0,01, ou 6,0,001. Então eu tenho aqui o número fracionário apresentado em forma de notação de engenharia. Da mesma forma, no hexadecimal ou qualquer sistema de numeração, qualquer base, no hexadecimal, esse número D,4C8 na base 16, é D vezes 16 elevado a zero, que o D, se a gente lembrar lá dos nossos slides iniciais, equivale ao número 13 em decimal, é 13 vezes 16 elevado a zero, mais 4 vezes 16 elevado a menos 1, C vezes 16 elevado a menos 2, 8 vezes 16 elevado a menos 3. Com isso eu componho um número fracionário em hexadecimal, com parte inteira e a parte fracionária, da mesma forma que eu faço no decimal. O que muda aqui é que ao invés de ser uma potência 10 elevado a uma potência, é a nova base elevada a uma potência, 16 nesse caso por ser hexadecimal. No binário, 10,01. Percebam que eu não falei 10,011. 10 é decimal, 11 é decimal. Aqui nós estamos em binário, 10,011. Eu tenho então 1 vezes 2 elevado à primeira, 0 vezes 2 elevado a zero, 0 vezes 2 a menos 1, 1 vezes 2 a menos 2, 1 vezes 2 a menos 3. Com isso eu componho um número fracionário binário. A exemplo do que eu tinha no decimal, unidade, dezena, milésimo, centésimo e décimo. Só que agora a nossa base é 2. Exatamente como era o decimal, eu agora tenho o meu binário apresentado com potência de 2. Eu tenho ainda outras bases, por exemplo, a base 8, onde eu tenho 8 símbolos. Se eu tiver a base 500, eu tenho 500 símbolos. E assim por diante. Então, a base 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, posicionados em ordem, eu tenho o sistema posicional, e aí eu posso dizer, genericamente, que a minha base B tem de 0 até o elemento B menos 1, então a base 8 tem de 0 até 7, a base 10 tem de 0 até 9, a base 16 tem de 0 até 15, e assim por diante. Na base 2, 0 e 1, e os meus elementos são um dígito A, índice M, com B sendo a base elevado a M, é o número da posição desse dígito. E assim por diante. Isso tudo está nos nossos textos distribuídos para dentro do nosso roteiro. Então, olhem só, vimos então os nossos sistemas de numeração que nós conhecemos, decimal, vimos o hexadecimal, uns outros que podemos usar, mas vamos nos ater a partir de agora aos sistemas binários,
zeros e uns, que são os que interessam aos circuitos lógicos digitais. Como atividade de estudo, se empenhe na leitura dos textos base de apoio e a resolução dos textos dos exercícios de apoio. Na próxima aula, vamos ver como converter essas bases, como converter decimal para binário, binário para decimal, hexadecimal para decimal e assim por diante. Até lá, então, quando então veremos como converter os sistemas de numeração entre sistemas de numeração. Obrigado.